Como nós vimos, Atos é uma continuação do Evangelho, e o Evangelho de Lucas foi escrito por volta de 55 a 60 depois de Cristo. Então, é assumido que Paulo veio para Roma por volta de 60 e 61 depois de Cristo, e nós temos o relato desta vinda de Paulo na carta ou no livro de Atos. Se o livro de Atos, se Lucas relata isso no livro de Atos, significa que era um acontecimento que já tinha ocorrido, por consequência, o ano mais provável estaria em 62, 63 depois de Cristo, logo depois dessa visita do apóstolo Paulo a Jerusalém. Fato curioso é que tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos é destinado a este mesmo Teófilo. Então ele é destinado exclusivamente para este homem, que depois torna público estes dois tratados, e a igreja, então, os crentes deste primeiro século da igreja após Cristo, tomam conhecimento desses evangelhos, e nós, deste evangelho e deste livro de Atos, e hoje nós desfrutamos desta obra como inspirada pelo Espírito Santo e preservada pelo próprio Deus. Bem, por que Lucas escreve Atos? Ele foi escrito como uma continuação do Evangelho. Nós precisamos entender que Lucas era médico, e como médico, Lucas era meticuloso em tudo o que fazia. Então é por isso que o livro de Atos é cheio de detalhes, assim como o Evangelho de Lucas na minha opinião, dos sinóticos, é o mais detalhado, é com acurada investigação que ele escreve. E isso é fantástico, porque nos dá um panorama geral do que a igreja vivia. E o propósito do livro, como já falei, é relatar a história do início da igreja cristã, desde a ascensão de Jesus aos céus, como já aqui no primeiro capítulo nós lemos, até a disseminação do evangelho pelos apóstolos e os outros seguidores, saindo de Jerusalém e indo até os confins da terra, ou da terra conhecida na época pela população, pelos habitantes ali. Então, Atos é predominantemente, irmãos, voltado para a realidade da igreja do primeiro século. E aí você deve lembrar, com exceção do irmão Obed, que está conosco há pouco tempo, mas o Vitor, a Julieta e o restante já deve associar o que eu falo quanto a isso, que a Bíblia, cada texto bíblico, ele tem um único significado, o que o autor quis dizer. O que nós fazemos é interpretar o que o autor quis dizer e aplicar à nossa realidade. Então, isso no livro de Atos vai ser muito evidente, porque é a realidade de uma igreja que está começando a caminhar, e isso traz algumas familiaridades com o que nós estamos vivendo hoje em Portugal. Uma igreja que está começando a caminhar em terra portuguesa. Eu não quero me ater nesse primeiro sermão muito à contextualização histórica, mas eu quero trazer os irmãos para olhar, e aí eu vou pedir para a Radassa colocar lá no versículo 11, Radassa, para os irmãos para olhar alguns fatos nesses versículos que nós lemos. Então, eu vou ler novamente esse versículo e peço que os irmãos acompanhem. A minha versão está um pouquinho diferente daquela. Homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará, do mesmo modo que o vistes subir. Irmãos, este primeiro capítulo de Lucas, ele traz dois pontos muito importantes. O primeiro é a soberania de Cristo na obra da igreja. E o segundo é a esperança escatológica que a igreja tem em Cristo. São dois pontos muito importantes para nós olharmos. Nesta noite nós estamos reunidos aqui, não como quem contempla o céu em busca de respostas vagas, como os apóstolos ali estavam. Os apóstolos olhavam para o céu e estavam contemplando um cenário de incerteza. Embora tivessem recebido a ordenança de Cristo, eles olhavam atentos, querendo sinais, querendo alguns direcionamento por parte daquele que havia acabado de ser assunto. Nós hoje não estamos assim. Nós não estamos aqui como
telespectadores de um evento distante, mas como participantes ativos de uma história que continua a ser escrita pela soberana mão de Deus. O primeiro capítulo de Atos nos transporta para um momento decisivo, não apenas na vida dos discípulos que estavam contemplando aquilo, mas na história da redenção humana como um todo. Sem um Cristo ressurreto e assunto aos céus, não haveria redenção. Este Cristo, o ressurreto, ele está prestes a ascender aos céus neste primeiro capítulo. Enquanto os olhos dos discípulos se elevam acompanhando essa subida de Deus, do Deus Filho aqui, o coração da igreja é convocado a uma missão solene. Atos não é um mero diário apostólico, como algumas pessoas fazem questão de dizer, que o livro de Atos ali está relatado as obras dos apóstolos, e por isso o nome é Atos dos Apóstolos. Bem, não é um mero diário escrito pelos apóstolos. Não é uma crônica que mostra homens corajosos avançando, mas é um testemunho da ação divina que transforma pescadores em proclamadores do reino. É um testemunho de um Deus soberano que transforma perseguidos em mártires fiéis do Senhor. É um testemunho de como Deus transforma comunidades frágeis em embaixadas do reino de Deus na terra. É um manifesto da providência divina, onde cada passo, cada palavra escrita por Lucas, cada conversão é orquestrada pelo Deus que reina soberanamente na história humana. Neste livro nós vemos a missão da igreja não como uma iniciativa humana, mas como um desdobramento do decreto eterno de Deus, que entra desde antes da fundação do mundo. A missão não nasce no entusiasmo dos discípulos por ver Cristo ressurreto, mas no envio do Cristo exaltado. A esperança que nos sustenta não é uma mera ilusão piedosa, mas é uma certeza escatológica, irmãos. Nós lemos aqui, este Jesus voltará do mesmo jeito que os vistos subiram. Portanto, nesta noite, deixemos de olhar para o céu como quem espera passivamente. Vamos olhar para Cristo que reina. Vamos escutar a voz que nos envia. Vamos caminhar em fé, porque a história que começou em Jerusalém com esses discípulos continua em nós aqui em Portugal, hoje, agora, neste lugar. Neste primeiro momento, eu quero falar de Cristo ressurreto, o Senhor da história humana. Radassa, volta para mim no versículo 3. Nós vemos aqui o relato, nós vemos nos evangelhos o relato da crucificação, da morte de Cristo e da ressurreição. Não é isso? Está lá nos evangelhos. Aqui em Atos, Lucas não começa com a ressurreição, onde seria o ponto óbvio de engatar a história. Não. Lucas vai começar já com Cristo aparecendo, ressurreto e dando ordens e ensinando. No versículo 3 diz: apareceu-lhes durante 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A parte B, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, a ressurreição de Cristo não foi um espetáculo passageiro. O milagre não terminou quando ele foi assunto para os céus, Roberto. Permaneceu na história da humanidade. Não foi uma aparição mística destinada a confundir os sentidos, não. Foi a manifestação de um ser eterno, que havia despido-se de glória, se feito homem criatura, passando pelo sufrágio que era pertinente de ser recebido pelos seus, e assumindo essa responsabilidade, levando com ele essa dor, ressurgindo no terceiro dia, vivo. E Lucas faz questão de dizer vivo, como vivo. Cristo não ressuscitou como um fantasma errante.
como uma alma penada, como muitos acreditam por aí. Ele acreditou como vivo. Era como se estivessem olhando para Cristo antes de ele ter sido crucificado. Você consegue entender isso? Ele não tinha distinção. O milagre é incompleto. Ele ressuscitou como o Senhor da glória. Ele ressuscitou como um rei vitorioso que pisa sobre a morte sobre os pés e se revela aos seus próprios com propósito e poder. Ele ressuscitou para dar aos discípulos uma missão. E ele faz isso durante 40 dias. Cristo vivo, instruindo seus discípulos por 40 dias, não sobre coisas triviais, mas sobre o reino de Deus. E quando os discípulos tentam questionar ele, falando, olha, vai ser então aí que o Senhor vai restaurar o poder político de Israel, assentar-se no trono de Israel. Ele fala, vocês ficam quietinhos, porque não compete a vocês saber dessas coisas. Não era sobre isso que Cristo estava falando. Ele não falou de vingança contra aqueles que tinham crucificado. Ele não falou de restauração política de Israel. Mas ele falou da soberania divina, que agora se manifestava por meio e por intermédio dele. O reino que antes era anunciado estava inaugurado. O rei estava presente, pronto a reinar. A nossa teologia nos ensina, irmãos, que o reinado de Cristo não é uma esperança futura, mas uma realidade que já está operando no presente. O reinado de Cristo inaugura-se com a vinda do Messias nessa terra. Ele não aguarda ser entronizado ou ser empossado como rei. Ele já é entronizado. O trono de Cristo ele não está vazio. A coroa ela não está pendurada num gancho à espera de quem vai usar. Ele reina com poder absoluto, ele está centrado no trono, a coroa de majestade está sobre a cabeça dele. Com autoridade sobre os céus e a terra, ele comanda anjos, demônios, reis e mendigos, nações e igrejas. Ele é o Senhor de toda a criação. Esse é o Cristo que eu sigo, que vocês servem. Esse é o Cristo que afeta o meu coração a ponto de eu querer defendê-lo com toda a emoção da minha alma. Um Cristo que reina soberanamente sobre tudo quanto existe. Não é um príncipe que está exilado. Não é um senhor que foi esquecido. Mas é um rei em exercício que detém sobre a sua mão o cetro de justiça. E a cada batida, irmãos, do coração da história, pulsa uma ordem soberana do nosso Senhor. Cada conflito que nós observamos, cada calamidade que nós tememos, cada vitória que nós desfrutamos, tudo na história da humanidade bate de acordo com o coração de Deus. Nada escapa do domínio absoluto do Pai. Nem perseguição, nem pandemias, nem a decadência moral do mundo. Tudo está no lugar que está para cumprir o propósito determinado pelo Senhor. Tudo está debaixo dos pés, como o salmista diz. Que Deus está sobre o seu trono e toda a criação debaixo dos seus pés. Ele é o alfa e o ômega, o que era, o que há de vir e o que é. Agora, irmãos, pense comigo por um momento. Se Cristo reina e Ele reina, então não há espaço para desespero. Mesmo quando tudo parece fora do controle, o Senhor da história está escrevendo cada capítulo com perfeição, cada vírgula, cada acento, cada ponto. Se Cristo reina e Ele reina, então a nossa obediência não é opcional. É uma resposta reverente ao chamado de um Rei Todo-Poderoso. Se Cristo reina e Ele reina, então nossa adoração deve ser profunda, santa, cheia de temor e amor. Nós não devemos cantar para um amigo que está distante, mas para um soberano que sustenta o universo pela palavra do seu poder.
Este é o Cristo ressurreto, que é o Senhor de toda a história humana. Mas em Atos, capítulo 1, versículo 8, e a Radassa vai trollar para a gente, nós temos um segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, que é a missão da igreja. A igreja é chamada por Cristo para algo específico, para ser testemunha até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, o Cristo que reina, ele não apenas e somente governa do alto, ele envia do alto, ele coloca na missão. A ascensão não marca o fim da presença de Cristo ou de Deus entre os homens, mas é o início de uma nova era para a igreja. A era em que o Espírito Santo, Deus, habitaria no interior de cada um de nós, capacitando-nos para a missão que o Filho nos deu. A igreja é muito bom, né, quando nós pensamos em uma igreja que tem condição de abraçar diversas áreas da sociedade. É fantástico pensar nisso. Mas nós não podemos esquecer que a igreja não é uma associação. Os crentes, por mais bem intencionados que são, precisam ter em mente que a igreja é o corpo de Cristo vivo. Ela é chamada, ela é comissionada pelo próprio Senhor para uma única coisa: anunciar o reino de Deus. A igreja não é chamada para ganhar almas. A igreja não é chamada para converter pessoas. A igreja não é chamada para lotar holofotes e locais, estúdios, não. A igreja é chamada para anunciar a Cristo e este crucificado. Todo o resto é consequência dessa fidelidade. Essa é a missão que sustenta a igreja, e é uma missão que não pode ser executada por força humana, mas ela é executada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus no coração de cada crente. O mesmo Espírito que pairava lá em Gênesis capítulo 1 sobre as águas da criação, o mesmo Espírito que inspira os profetas maiores e os profetas menores, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora habita dentro de vocês e dentro de mim, dentro de cada um de nós. Irmãos, as Escrituras Sagradas nos ensinam que a salvação, ela é uma obra de Deus do início ao fim. E assim também é essa missão que nós somos chamados. Nós não somos, responsáveis por convencer o pecador. É o Espírito Santo. Nós não somos responsáveis por ganhar almas do reino de Deus. É o Espírito Santo. Nós somos meras trombetas. Nós somos meros microfones da voz do Senhor. Nós pregamos, nós gritamos, nós cantamos, nós louvamos, para que através da nossa pregação, através dos nossos hinos, através da nossa voz, possa ecoar a voz de Cristo aos corações daqueles que Ele tem para chamar. Este é o meu papel como pastor, este é o papel de vocês como ministros do Senhor. Ah, pastor, eu não sou ministro. Todo cristão é chamado para ministrar o reino de Deus a todos. O cristão é chamado, Alberto, para romper as barreiras da incredulidade do mundo. O cristão é chamado, meus irmãos, para, mediante o medo, o temor, plantar os pés firmes sobre a rocha de Cristo e falar: não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Tudo que eu julguei ganhar até agora eu perco, porque para mim isso tudo não é nada. Eu só quero a cruz de Cristo, e eu quero essa cruz testificando do meu Salvador e não de quem eu sou, e não do que eu faço, mas do meu Salvador ressurreto.
O Espírito, meus irmãos, ele não foi dado para que a igreja fique quietinha. O Espírito Santo foi dado para que a igreja se levante com autoridade e poder. Não para que ela se esconda, mas para que ela proclame esse evangelho, este reino. O poder do alto não é para conforto, é para guerra, é para combate, é para batalha. Nós não somos responsáveis por fazer a igreja crescer. É Deus que dá o crescimento. Nós não escolhemos os campos. É o Senhor da Seara que nos envia. Note, meus irmãos, que Jesus não disse recebereis conforto. Ele disse recebereis poder. Este poder tem um único propósito: testemunhar. Testemunhar em Jerusalém, onde há familiaridade. Testemunhar em Judéia, onde há traição. Em Samaria, onde há tensão, medo e rancor. E por fim, testemunha aos confins da terra, onde há o desconhecimento e a resistência da incredulidade. Mas, pelo amor de Deus, testemunhe. Testemunhe de Cristo ressurreto, testemunhe desse que nos salvou. Se nós somos enviados, então nós não podemos permanecer imóveis. A missão em Atos era urgente. O mundo estava faminto, e o mundo está faminto pela verdade ainda hoje. Hoje, agora à tarde, estávamos assistindo uma série em família, e por um momento eu peguei no telemóvel para ver se tinha terminado de subir a postagem no Instagram da igreja. E eu vi uma postagem de um jornal aqui de Portugal que dizia que o número de evangélicos, e eles colocaram evangélicos entre aspas em vermelho, cresceu 40% em Portugal no último ano. E me interessou aquela postagem, eu abri a postagem para ver os comentários. Irmãos, vocês se surpreenderiam. Eu folheei umas 3 vezes para baixo, olhei umas 3 vezes aquilo, e eu só via críticas falando dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos lobos devoradores, colocando toda a igreja santa do Senhor no mesmo patamar. Havia citações de pastores que tinham sido condenados e envolvidos com narcotráfico. Nomes como Edir Macedo, Valdomiro Santiago e tantos outros que estão imersos na imundície. Todos colocados no mesmo saco de areia. E aquilo entristeceu, aquilo rasgou o meu coração. Porque nós não somos chamados para sermos colocados no mesmo lugar dos incrédulos. Nós somos chamados para sermos diferentes, para sermos testemunhas, para indicar tudo aquilo que traria o meu conforto em prol do reino de Deus. O mundo não sabe diferenciar. Então eles precisam mais do que nunca de embaixadores do reino de Deus, de pessoas que se levantem como verdadeiros baluartes da justiça de Deus. Se nós temos o Espírito Santo, então nós não podemos alegar fraqueza para essa missão. Eu não sei falar. Moisés tentou isso. Isaías diz que era um homem de lábios impuros. O Senhor Deus deu um jeito de purificar os lábios dele com brasa viva do altar. Então não há fraqueza que te diminua
perante essa missão. Não há falta de estudo. Eu não sei falar, eu não sei cantar. Mas você não foi chamado para falar e para cantar, você foi chamado para pregar e para louvar. A força que nos sustenta é divina, não é humana. E eu louvo a Deus por isso. Porque por essa força ser divina, Obed, Deus pode usar o menorzinho da casa igual eu. Homem que às vezes fala errado, escreve errado. Pior dos pecadores, como Paulo diz. Mas eu tenho servido a meu Deus e eu glorifico a Ele por isso. Meus irmãos, se nós somos testemunhas, como a Bíblia diz que somos, como Cristo diz que somos aqui, então nós devemos viver de acordo com isso, como tal, como testemunhas, com integridade, com coragem e com compaixão. Como bom presbiteriano que sou, quero apresentar o terceiro ponto, em Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11. A ascensão de Cristo como sendo glória e esperança para a humanidade. Eu vou resumir o que os versículos dizem, não vou ler, não há nada. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que veio varões vestidos de branco e se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo que o vistes subir. Cristo foi elevado às alturas enquanto os discípulos olhavam. E a Bíblia diz que uma nuvem encobriu a vista dos discípulos. E a Bíblia vai nos dizer que os homens que se puseram ao lado dos discípulos disseram: olha, esse Jesus que dentre vós foi assunto, foi levado ao céu, ele voltará do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele vai regressar. Irmãos, essa ascensão de Cristo aos céus não é um epílogo melancólico, uma história triste, mas é um ato glorioso. Não é o fim da presença de Deus entre nós, mas o início da intercessão eterna de Cristo junto ao Pai. Cristo, ele não subiu como se estivesse se despedindo, mas como quem toma posse do que lhe pertencia por direito eterno. A nuvem que encobria os olhos dos discípulos não foi apenas um véu atmosférico, irmãos. Foi o símbolo da glória de Deus, assim como aconteceu no Sinai, quando Deus desceu para entregar os 10 mandamentos. Assim como acontecia na tenda do tabernáculo, que uma nuvem descia quando a presença de Deus estava ali. Uma nuvem desceu cobrindo os olhos humanos dos discípulos, ao tempo em que Cristo subia para a glória do Pai. Cristo entrou na presença de Deus Pai como sumo sacerdote que era, mas também como nosso Rei, como nosso representante. E ali ele permanece, sentado ao lado do Pai, intercedendo por nós, reinando por nós, preparando o lugar para nós. As Escrituras Sagradas vão nos ensinar que a ascensão de Cristo é parte essencial da obra redentora de Cristo. Cristo não apenas morreu, mas ele ressuscitou, e é por isso que nós ressuscitamos com ele. Ele subiu aos céus e foi entronizado, e é por isso
que nós temos a certeza que um dia seguiremos este mesmo caminho. E agora, bem agora, Ele governa todas as coisas, até os seus inimigos. Agora tudo está posto debaixo dos seus pés, como o Salmo 110 diz, 1 Coríntios 15, 25 vai dizer. O Cristo que subiu não mudou. O mesmo Jesus, com as mesmas mãos perfuradas, com o mesmo coração compassivo, com o mesmo amor eterno, voltará. Não outro, não um símbolo, mas o próprio Cordeiro que foi morto e vive. Os anjos perguntaram: por que estáis olhando para o céu? Como quem queria dizer assim: olha, o rei vos deu uma ordem. Por que vocês estão parados, perdendo tempo? Vão cumprir a ordem do rei. Ide. A igreja não deve viver paralisada por uma contemplação, mas ela deve ser movida pela esperança viva. A ascensão de Cristo nos envia a uma missão, irmãos. E a promessa da volta do Senhor feita por esses anjos nos sustenta durante essa caminhada. Agora, se Cristo subiu aos céus e Ele subiu, então nós temos um intercessor fiel diante do Pai. Ei, a igreja não está sozinha. Se Cristo voltará, e Ele voltará, então devemos viver com santidade e urgência. Cada dia é um passo rumo à consumação dos tempos. Eu tenho uma observação que eu faço sempre. Eu pergunto para os meus clientes na barbearia como foi o dia. E geralmente eles falam: mais um dia. Aí eu falo: ou menos um. Cada dia de vida é um dia que estamos mais perto do retorno do nosso Senhor. Se Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele é, então a nossa esperança não é uma ideia, é uma pessoa, é um rei, é um santo, é Deus. Meus irmãos, Atos capítulo 1 não é uma despedida de Cristo para os discípulos dando tchau. É uma convocação solene do rei para os seus fiéis súditos. Não é o fim de uma era, mas o início de uma missão. O Cristo que ressuscitou e reina. Este Cristo, o Cristo que reina, envia a igreja. O Cristo que ascendeu aos céus, que subiu aos céus, hoje está sentado em glória, mas voltará em poder e majestade. Aqueles discípulos que estavam ali parados, com os olhos fixos no céu, representam muitos de nós, admirando a grandeza de Deus, mas hesitantes diante da responsabilidade que Ele nos confiou. E se os anjos nos perguntassem hoje, como perguntaram para aqueles homens: por que estás olhando ao céu? Não me responda, mas sinceramente responda a pergunta no seu coração. Qual seria a sua resposta? Por que estás olhando o céu? O rei deu uma ordem. Nós não fomos chamados
para ficar contemplando de forma pacífica, irmãos. Mas nós somos chamados para agir com fé, com poder. Não fomos salvos para esperar até a volta de Cristo. Nós fomos salvos para testemunhar até que Ele venha. Não fomos deixados aqui sozinhos, mas nós fomos capacitados com o poder do Espírito Santo do alto. As Escrituras Sagradas nos lembram constantemente de tudo isso. O reinado de Cristo, o envio da igreja, a promessa da volta. Isso não depende da vontade humana, mas do decreto eterno de Deus. Meus irmãos, e se Deus decretou, é certo que vai se cumprir. Se Ele prometeu, é seguro. Se Ele enviou, é eficaz. O mesmo Jesus que subiu, voltará. Quando Ele vier, não será mais como um servo sofredor, como o profeta disse, mas como um rei glorioso, entronizado em glória. Que Ele nos encontre fiéis, vigilantes, ativos. Então eu suplico a Deus que esta palavra venha nos levar pelo menos a 3 respostas esta noite. A primeira resposta: a uma adoração reverente, pois Cristo reina agora e é digno de toda a honra e de toda a glória. A segunda resposta: a uma obediência ativa ao chamado que Ele nos deu, pois fomos enviados com poder e há um mundo para alcançar, há muitos famintos a serem alimentados. E a terceira resposta é a firme esperança, porque o mesmo Jesus que subiu aos céus voltará, e a nossa redenção será completa em Cristo. Não olhemos a partir de hoje para os céus em vão, mas olhemos para o mundo com paixão, para a missão que Cristo nos deu com coragem, e para o próprio Cristo com fé, porque Ele está conosco até o fim. O fim será apenas um recomeço na eternidade, novo céu e novas terras. Não fiquemos parados, olhando para o céu como que estivéssemos esperando um propósito sermos dados. Nós já temos o propósito. Que sejamos como os primeiros apóstolos que nós vamos estudar aqui no livro de Atos, cheios do Espírito, firmes na doutrina e ousados na proclamação. Nós vamos ver no próximo capítulo que Pedro, com um único sermão de Pedro, alcança mais de 3.000 vidas. Num cenário em que Cristo tinha acabado de ser morto e crucificado, os cristãos estavam sendo perseguidos pelos judeus em Jerusalém. Pedro se levanta com ousadia, mais do que qualquer outro apóstolo. Prega as boas novas do Cordeiro. Mais de 3.000 almas, 3.000 vidas. A glória é para Pedro? Não. É para o Espírito Santo que operou através de Pedro. É para Deus. Salmos 97:1 diz: o Senhor reina, que a terra se alegre. Nos alegramos essa noite, porque o nosso Redentor vive e reina. Amém? Amém. Vamos nos pôr de pé para fazer a oração. Em cima. Falta 5 minutinhos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós acabamos de desfrutar de um momento tão delicioso na Sua presença, ó Senhor. Nós podemos ver através
desta meditação breve, Pai, que o Senhor nos deixou com uma missão solene. Mais do que isso, o Senhor nos capacitou para esta missão através do Teu Santo Espírito. Pai, nós acabamos de ver que o mesmo Jesus, que foi morto por mim, por cada um dos meus irmãos aqui, está assentado em majestade e em glória, reinando soberanamente sobre todas as coisas. Ó Deus, que esta mensagem alcance o mais íntimo das nossas almas, penetre mais profundo no nosso entendimento, ó Pai, que fique ecoando na nossa alma no decorrer desta semana, para que possamos, ó Pai, compreender que nós não estamos órfãos, que nós somos, Pai, privilegiados por ter sido abraçados pelo Senhor e pela Sua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir esta missão que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, ó Deus, a ir aos confins da terra, anunciando o Seu Evangelho, pregando com ousadia, sem medo, sem vergonha, sem timidez, anunciando, ó Pai, a chegada do reino de Deus. Que esta semana seja uma semana, Pai, cheia de oportunidades, repleta, ó Deus, de momentos de contrição, de momentos de meditação e de contemplação da Sua majestade, Pai. Leva-nos, ó Senhor, em paz aos nossos lares e guarda-nos, ó Deus, debaixo das Suas poderosas mãos. Te peço, te louvo e te agradeço em nome do Teu Filho amado, Jesus, o Cristo que reina para todo sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, hoje, para sempre. Todos digam amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma excelente semana.